Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos apresentar a segunda parte do trabalho de Fluidodinâmica Computacional, CFD. A dupla sou eu, Júlia Ferreira da Silva, e Lucas Araújo de Almeida. Bom, nós vamos começar com uma introdução, apresentando o problema para vocês, os nossos objetivos, a otimização da nossa geometria, a simulação, que envolve a malha, validação e parâmetros, os resultados iniciais, os resultados de perda de carga, peso e custo e a conclusão. Bom, nosso objetivo, né, o que a gente quer é dimensionar uma rede de dutos com menor custo, ou seja, menor peso e menor perda de carga, garantindo a distribuição de 50% do fluxo, com uma variação de até 2%. Essa geometria aqui é a geometria anterior, a velocidade de entrada de 6 metros por segundo, o ar a 15 graus Celsius, só que o problema é que as curvas elas são muito acentuadas e há uma distribuição muito má, é muito ruim a distribuição das vazões. 99% ia para a saída 1 e 1% para a saída 2. E também tem muita perda de carga envolvida nessa geometria e nós precisamos otimizar. Então, qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é reduzir o custo da geometria, ou seja, reduzindo o peso e também reduzindo a perda de carga, mantendo o valor das entradas, o valor da área da entrada e das duas saídas, e também mantendo as coordenadas dela. E a gente quer distribuir igualmente os fluxos, permitindo uma variação de até 2%, ou seja, pode ser 48% em uma saída e 52% na outra, e garantir que a velocidade média de transporte esteja entre 9 e 20 metros por segundo. Inicialmente era entre 12 e 25 metros por segundo, no entanto era para uma velocidade de 8 metros por segundo. Como para a gente conseguir comparar com a geometria anterior, a gente manteve velocidade de 6 metros por segundo, nós fizemos uma proporção do que seria realmente um range de velocidades para a velocidade de 6 metros por segundo na entrada. Da perda de carga e da massa. 4 são mostrados aqui. E, bom, vou apresentar primeiro o problema encontrado, o principal problema, na verdade, encontrado em cada uma delas. Na primeira configuração, o problema foi não satisfazer a velocidade média entre 9 e 20 metros por segundo, porque não houve nenhuma redução significativa do diâmetro da tubulação, assim a velocidade ficou na mesma faixa ali da velocidade de entrada. O problema da 2 se deu por conta da elevada assimetria do perfil de velocidades, principalmente por conta dessa curva com um diâmetro muito pequeno, que fez com que a velocidade aumentasse e o escoamento ficasse distante do uniforme. Isso prejudicou a separação na saída, ou seja, não ficou 50% nem próximo de 50% para cada saída. O problema da terceira foi a elevada perda de carga, devido às duas curvas próximas à entrada, e a 4, que foi a escolhida, conseguiu satisfazer uma perda de carga aceitável, uma redução de massa e uma velocidade média de escoamento adequada. Bom, e a geometria escolhida, ela possui área de seção transversal circular, assim como as outras testadas, por conta de uma boa relação entre área e comprimento de parede. O bocal na entrada, ele serve tanto para redução de massa, por conta da redução do diâmetro, tanto para a redução do diâmetro, ela corrobora também com satisfazer a velocidade média de escoamento entre 9 e 20 metros por segundo. Também são utilizadas curvas suaves na curva da entrada, ou seja, com raio de curvatura suficiente para não causar uma elevada perda de carga. Posteriormente a essas duas curvas, tem-se um bocal para aumento de velocidade, tendo em vista que tem uma ramificação que vai dividir a vazão máxima pela metade, ou seja, você precisa de reduzir a área da seção transversal para ter uma velocidade satisfatória. E por fim, já que foi reduzido a área da seção transversal, tem-se um difusor para fazer com que essa área seja igual à área do problema anterior. E com relação à malha da simulação, foram escolhidos parâmetros baseados na simulação anterior, na geometria anterior. Então, o tipo de elemento utilizado é o tetraédrico, por se adequar bem à geometria e ter menor custo computacional. O número de elementos utilizados foi de 720 mil, que é um número de elementos bom de acordo com a convergência de malha do problema anterior. E para o refinamento de malha, próxima à parede, foi utilizado o inflation com uma espessura de camada de primeira camada de 6 milímetros. E uma vez que o problema com essa geometria escolhida é simulado, o y mais é verificado, foi utilizado o modelo KY, então ele deveria estar na faixa de 30 a 300, e percebe-se que o y mais máximo é menor que 300, e tem-se alguns y mais que são abaixo de 30, só que como foi visto no problema anterior, pode-se utilizar o modelo Scalable para parede e esse problema é minimizado. E esses foram os resultados da malha escolhida, como foi visto anteriormente, com 720 mil elementos, e o tamanho de elemento, o tamanho característico utilizado foi de 45 milímetros.
Com relação aos nossos parâmetros de simulação, a gente manteve os mesmos da parte 1, o modelo de turbulência KY, o modelo de parede Scalable WF para solucionar baixo valor de Y+, como a gente viu, como o Lucas falou, foi satisfatório. Rugosidade 0 micrômetros na parede, acoplamento das equações Coupled, máximo de interação de 500, critério de resíduo de 10 a menos 3, os parâmetros do modelo de turbulência e controle da solução default, padrão, mesmo que na parte 1. Esse é o resultado da nossa geometria antiga. A gente pode ver que tem muita recirculação e a maioria vai para a saída 1. E a gente otimizou, né? Fizemos uma nova geometria. E essa nova geometria, nossa geometria aprimorada, nós podemos ver que agora, até visualmente, a gente consegue ver que a maioria vai... a vazão ela se divide praticamente igualmente. Temos um aumento de velocidade aqui por causa do bocal. E não temos muitas ondas de recirculação, só temos essa daqui bem pequena. E a velocidade máxima é de 20 metros por segundo. Isso significa que não é uma velocidade muito grande, por mais que a gente tenha acelerado o fluido nessa parte para poder uniformizar o escoamento e conseguir dividir igualmente. Essa velocidade ela não é prejudicial para a nossa rede de dutos. Ainda é uma velocidade ok. Bom, ainda nos nossos resultados iniciais, essa daqui é a geometria antiga. A velocidade máxima dela era 20 metros por segundo. E aqui a gente podia ver que 99% ia para a saída 1 e 1% apenas para a saída 2, né? Já na nossa geometria aprimorada, as vazões elas ficaram da seguinte forma. Ficou 51,71% para a saída 1 e 48,29% para a saída 2. E a velocidade máxima de 21 metros por segundo e a velocidade média de 10,2 metros por segundo. Isso significa que a gente conseguiu estar dentro daquele range de velocidades que a gente queria. Que é complicado a gente tentar diminuir a perda de carga, mesmo tendo que forçar o fluido a tomar um caminho diferente e ainda assim manter uma velocidade média dentro do range. Ela foi calculada primeiramente como uma perda de potência, e a potência foi calculada como a vazão vezes a pressão total, que é a soma da pressão estática com a pressão dinâmica. E então a perda de carga pode ser obtida pela potência de entrada menos a potência total de saída. Na tabela abaixo é possível observar as pressões de entrada, comparação com a geometria antiga e a geometria aprimorada. A pressão na geometria aprimorada é maior do que a pressão na antiga, mas por conta de uma maior velocidade de saída, uma maior energia devido à pressão dinâmica na saída, a potência perdida foi mais ou menos na mesma faixa. Então, a perda de carga acabou sendo igual da geometria antiga. E com relação à massa, foi obtida uma redução significativa de 37%, por conta principalmente da geometria circular e das reduções de seção que foram feitas na geometria. Né? Também tem o efeito da ramificação que foi feita no final e mais curta, possivelmente, que a da geometria antiga. Mas, enfim, em resumo, o resultado é de uma massa de 63% da massa da geometria anterior. E, bom, calculando agora o custo com relação à redução de massa e redução da perda de carga, a redução de peso teve um efeito significativo, considerando em um ano e um custo de aproximadamente R$ 62 por quilograma, temos uma economia de R$ 216 mil aproximadamente em um ano, que é uma economia significativa para um trecho de tubulação. E com relação à energia, à direita tem-se um gráfico da relação da pressão estática com a vazão de um ventilador, né? Como a energia, como a perda de carga do sistema afeta a sua curva do sistema, mas a economia encontrada foi muito baixa, considerando um ano, né? Apenas de R$ 13, por conta da baixa diferença de perda de carga entre as geometrias. E bom, como conclusão, temos que a geometria aprimorada dividiu melhor o fluxo, porque ficou 50% para cada saída, antes era em torno de 1% para uma das saídas, e diminuiu consideravelmente o peso, que gera uma economia significativa. Se fosse fazer em escala com vários ramos desse tipo, a economia poderia ser ainda maior. E mesmo a perda de carga sendo igual, foram satisfeitos todos os outros requisitos, né? Por exemplo, de velocidade média, para ter-se uma velocidade suficientemente grande para carregamento de particulados, que é fundamental. Então, de uma forma resumida, pode-se concluir que todos os objetivos foram cumpridos.